Para emagrecer, tem que parar de comer arroz, macarrão, pão. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizendo isso por aí. Parece muito simples, não é? Mas e se eu te disser que essa solução, além de não ser sustentável a longo prazo, ela também pode ser prejudicial para a sua saúde, tanto física como mental? E é para discutir essas coisas que no vídeo de hoje a gente vai debater tudo sobre dieta low carb. Mas antes, solta a vinheta, Miguel. Olá, terráqueos! Eu sou a Luna, sou nutricionista e comunicadora popular, e nesse canal a gente fala de nutrição com consciência de classe. E se você já se pegou pensando se a dieta low carb seria funcional para você, se você precisava parar de comer carboidratos para emagrecer, esse vídeo é para você. Então, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente para a continuidade do canal, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, o link tá aqui na descrição, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E se você quiser uma nutricionista com consciência de classe que não vai te julgar e vai te acolher, aqui na descrição também tem o link para você agendar uma consulta comigo. Mas bora trocar uma ideia sobre low carb. Bom, a dieta low carb hoje em dia é oferecida como uma dieta milagrosa, que além de emagrecer rápido, também vai controlar o diabetes. Mas será mesmo que ela é tudo isso? Nesse vídeo a gente vai entender primeiro qual foi a origem da dieta low carb, depois desmontar essa lógica muito simplista de que todo carboidrato vira gordura. Vamos ver o que os estudos falam sobre a dieta low carb, emagrecimento e diabetes. Vamos falar também dos riscos que você pode ter se você fizer a dieta low carb. E por fim, eu vou especificar certos casos em que essa dieta pode ser adotada para a melhoria da saúde da pessoa. A dieta low carb não é uma dieta recente. Já no século XIX, um inglês chamado William Banting já falava de cortar o açúcar e o amido na alimentação. No início do século XX, a low carb era utilizada para controlar o açúcar no sangue e o diabetes. E em 1920, a sua evolução leva ao nascimento da dieta cetogênica, que era utilizada para o tratamento de epilepsia. Mas o verdadeiro boom da dieta low carb veio nos anos 70 com o Dr. Atkins, que transformou uma estratégia médica restrita em um produto para perda de peso. Então percebam, desde a origem da low carb, ela já nasce como uma medicalização do corpo, mais uma solução fácil para um problema complexo, o grande negócio do capitalismo. Desde então, vários padrões de dieta low carb surgiram e foram estudados. A definição de low carb varia na literatura, mas geralmente dietas low carb envolvem uma quantidade menor do que 30% do valor calórico total do dia voltados para carboidratos, ou menos do que 100 gramas de carboidratos por dia. Mas para entender melhor o que é a dieta low carb, a gente precisa entender o que são os carboidratos. Low carb, para quem não entende imperialista, mais conhecido como o inglês, significa pouco carboidrato. E o que são os carboidratos? Os carboidratos são moléculas encontradas nos alimentos, principalmente de origem vegetal, e são eles os principais fornecedores de energia para o nosso cérebro. Por isso, eles são tão importantes. E esses carboidratos têm diferentes tamanhos, sendo divididos em 3 categorias: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são, por exemplo, a glicose e a frutose. Os disacarídeos são formados por 2 monossacarídeos, e os exemplos mais comuns são a sacarose e a tão falada lactose. Já os polissacarídeos são vários monossacarídeos em sequências grandes. E o mais comum que a gente tem é o amido, mais presente na nossa alimentação. E independente do tipo de carboidrato que você coma, na nossa digestão, ele vai ser quebrado de novo em um monossacarídeo. E esses monossacarídeos, como a glicose, vão ser absorvidos pelo nosso intestino até a glicose chegar no nosso sangue. Quando a glicose chega no sangue, mas seu corpo já tem energia o suficiente armazenada,
essa glicose não vai ser usada imediatamente. Então ela vai para onde? Ela pode ser estocada como uma molécula de glicogênio. Esse glicogênio pode ser armazenado tanto nos nossos músculos quanto no nosso fígado. Mas é claro que tem um limite para esse estoque. E esse excesso pode ser armazenado nos nossos adipócitos, que são as células da gordura. E é aqui que entra o papel da insulina. A glicose é a principal indutora da secreção de insulina pelo nosso pâncreas. E a insulina é esse hormônio que diz para o nosso corpo quando ele deve produzir mais ou menos reservas de energia como o glicogênio. Portanto, a lógica da low carb é: se a gente come menos carboidrato, logo a gente produz menos insulina. Com menos insulina, o nosso corpo seria forçado a consumir as reservas de gordura, o que levaria então ao emagrecimento. Mas será mesmo que a gente precisa cortar o carboidrato da alimentação para a gente emagrecer? E os estudos provam que não. Estudos que compararam a dieta low carb com uma dieta com déficit calórico sem a restrição de carboidratos mostrou que não existe nenhuma diferença na perda de peso entre uma ou outra. Ou seja, você não precisa deixar de comer carboidratos para emagrecer. Eu sei que você vai dizer que você conhece alguém que fez a dieta low carb e que emagreceu horrores. Mas isso não acontece porque a low carb é mais eficaz. Isso acontece porque quando uma pessoa começa a fazer uma dieta low carb, ela para de comer uma quantidade enorme de alimentos que faziam parte da rotina alimentar dela, como pão, como macarrão, como arroz, como doces. E aí, o que aconteceu foi que ela está agora em déficit calórico e, por isso, emagrecendo. Além disso, perdas de peso rápidas normalmente são desidratação. Lembra que a gente falou que a glicose em excesso é armazenada nos músculos na forma de glicogênio? Então, para ela ficar armazenada nos músculos, ela leva uma quantidade grande de água. E quando você corta os carboidratos e o seu corpo vai buscar essa reserva de glicogênio, ele acaba eliminando água junto. Ou seja, na balança parece que você perdeu peso, mas o que você perdeu não foi gordura, que é o que faz a gente emagrecer de verdade, e sim água. E tem mais um problema. A dieta low carb pode diminuir o seu gasto energético, principalmente no curto prazo. Isso vai fazer com que o seu corpo consuma menos calorias, o que vai dificultar o déficit calórico e também o emagrecimento. Então a gente precisa lembrar uma coisa muito importante. Emagrecer não é perder peso na balança. Emagrecer é perder percentual de gordura. Outro ponto importante é que o que faz emagrecer não é cortar carboidratos, e sim o déficit calórico, que é quando você gasta mais do que você está ingerindo. E outro ponto importantíssimo é que, como eu falei, que os carboidratos são a nossa principal fonte de energia para o nosso cérebro, quando a gente corta esses carboidratos da alimentação, a gente pode chegar a um estado de cetose. A cetose é um processo metabólico que acontece no nosso corpo quando a gente ingere pouquíssimas quantidades de carboidrato ou nenhuma quantidade de carboidrato. Sem glicose, o nosso corpo vai fazer esses corpos cetônicos para utilizar eles como fonte de energia para o cérebro. Esses corpos cetônicos vêm da degradação das células de gordura, que são destruídas e transformadas em corpos cetônicos nos nossos fígados. E o maior problema é que esses corpos cetônicos são tóxicos para o nosso cérebro. O acúmulo desses corpos cetônicos pode levar a uma situação conhecida como cetoacidose, que é uma condição gravíssima que pode levar até o indivíduo a óbito. Além disso, reduzir a quantidade de carboidratos também leva à redução da ingestão de frutas e vegetais, que, como eu disse, são as principais fontes de carboidratos, além de serem grandes fontes de fibras, antioxidantes e nutrientes que podem ficar em deficiência se você fizer uma dieta low carb por muito tempo. Tá, mas a low carb é indicada para quem tem diabetes ou quem tem risco vascular?
Bom, a gente sabe que quando a pessoa para de comer esses carboidratos, muito provavelmente ela vai acabar perdendo peso. E a própria perda de peso em si já é um fator que vai melhorar a glicose no sangue, diminuir a taxa de hemoglobina glicada, que é um parâmetro vital para a gente medir a taxa de glicose no sangue por um período longo. No entanto, não dá para a gente saber se o efeito positivo na diabetes foi por conta da low carb ou foi por conta da perda de peso no geral. Por isso é preciso cautela na hora de indicar dietas low carb para pessoas com diabetes, porque inclusive podem chegar mais facilmente àquela tal cetoacidose, como a gente falou. Então eu não indicaria para alguém que tem diabetes fazer uma dieta low carb. E para as doenças cardiovasculares, o pensamento é basicamente o mesmo. O que vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares é o emagrecimento e não a low carb. E as meta-análises recentes mostram que não há benefício na low carb. E inclusive ela pode aumentar o colesterol. Porque quando você corta a fonte de carboidrato, você vai aumentar as fontes de gorduras e proteínas. E se essas proteínas forem de fonte animal e essas gorduras forem saturadas, isso pode levar a um aumento no colesterol, que é um fator de risco conhecido para doenças cardiovasculares. Ou seja, a low carb pode levar a cetoacidose e para quem tem diabetes ou doenças cardiovasculares, ela também pode piorar esse quadro. Mas agora vamos falar de uma coisa que quase ninguém fala: comportamento e bem-estar mental e social. Como a gente já disse, a glicose é a principal fonte de energia para o nosso cérebro. Logo, a gente precisa de glicose para viver. Em condições fisiológicas, 20% da glicose é utilizada pelo nosso cérebro, apesar do cérebro representar apenas 2% do nosso peso corporal. E é exatamente pelo nosso cérebro ser dependente dessa glicose que ele vai utilizar mecanismos de contrarregulação quando ela estiver baixa. E substâncias neuroendócrinas, como a adrenalina e o cortisol, vão ser liberadas nessas situações onde tiver baixa de carboidratos. E o resultado disso é que a gente pode ter, além de perda muscular, porque o seu organismo vai utilizar o seu músculo também como fonte de energia, e também estresse, agitação, ansiedade, alerta, tudo por conta dos picos frequentes de adrenalina e cortisol. Além do que, restringir os carboidratos faz com que a gente passe a não ter momentos culturais e de lazer com as pessoas que a gente ama. Então a gente deixa de comer aquele bolo no final da tarde com a nossa avó. A gente não come um pãozinho francês com a nossa mãe no final da tarde. A gente deixa de comer aquela macarronada no domingo na casa de um amigo. Isso tudo vai impactar a saúde mental, além das relações interpessoais. E além disso, a gente também já falou aqui que excluir alimentos da alimentação leva a mecanismos compensatórios depois, o que pode levar a situações de compulsão alimentar e transtornos alimentares. Então, a low carb é ruim para todo mundo? De forma alguma, porque nutrição é contexto, é individualização e não generalização. Em algumas situações, como a de pessoas com síndrome do ovário policístico, que frequentemente têm quadros de resistência à insulina, estratégias que vão modular a glicose no sangue podem ser benéficas. Então, revisões sistemáticas mostram que dietas com baixo índice glicêmico, e em alguns casos, dietas com pouco carboidrato, ajudam à melhora da sensibilidade à insulina, regulam o ciclo menstrual e o perfil hormonal de pessoas com ovário policístico. Mas atenção, isso é em uma situação específica. É uma ferramenta que pode ser utilizada sim, mas com acompanhamento profissional e com um período curto determinado. Não é sobre cortar carboidrato para o resto da vida. É sobre intervenções estratégicas, preferindo inclusive fontes de proteína e gordura vegetais. Além do que, a solução para a síndrome do ovário policístico não é só a alimentação. É um conjunto de cuidados que inclui atividade física, alimentação, manejo do estresse, ou seja, um tratamento multidisciplinar.
Luna, então por que a low carb é tão popular? Porque ela é simples. Porque basta falar para a pessoa que ela precisa cortar os carboidratos da sua alimentação, que assim ela vai ter resultado rápido, ela vai emagrecer, ela vai perder peso, ela vai ser curada de todos os problemas que ela tem. É uma solução fácil para um problema complexo. Logo, ela é facilmente vendível. Ela se aproveita da nossa ansiedade por soluções imediatas. Em um mundo que tanto nos adoece, que nos rouba tempo da gente fazer exercício, da gente cozinhar, da gente ter dinheiro para escolher alimentos melhores. É a solução individual e vendável para um problema que é coletivo. Um sistema que empurra o trabalhador a comer comidas ultraprocessadas, uma jornada de trabalho super exaustiva, transportes públicos lotados, sem tempo para se cuidar e ainda culpabiliza as pessoas que não conseguem ter tempo para cuidar do próprio corpo. Ao invés de questionar por que não está chegando comida de verdade na mesa do trabalhador e o estresse que a gente passa para viver no capitalismo. E aí é mais fácil vender a ideia de que o problema é o pão no nosso prato e a solução é só tirar ele. E eu espero que você que chegou até o final desse vídeo tenha entendido que essa não é a solução. A low carb é uma ferramenta que tem muitos riscos e limitações e que pode ser usada em pouquíssimas situações, como a da síndrome do ovário policístico, como a gente já falou. Mas nunca, jamais vai ser uma solução para o emagrecimento. Se você quer entender como a obsessão por dietas e emagrecimento também é um produto desse sistema que a gente vive, vou deixar aqui o card do vídeo que eu gravei sobre obesidade, capitalismo e fome. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comenta aqui se você já fez dieta low carb, conhece alguém que fez, o que você achou desse vídeo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, o link tá na descrição. Você também pode se tornar membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você tiver precisando emagrecer de uma forma saudável com uma nutricionista com consciência de classe, no link da descrição também tem lá para você marcar uma consulta comigo. E é isso, muito obrigada a quem chegou até aqui. Lembrando sempre que comer é um ato político. Tchau, até a vitória!